Olá pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 146. Um desafio que tem um texto muito interessante, que exigia uma interpretação bem forte, bem bacana. Acho que a gente teve muitos bons participantes. Acho que nós tivemos vamos dizer, algumas considerações, principalmente para quem participa pela primeira vez. Então, vamos comentar isso aí ao longo dessa live, né? Bom, só a respeito do serviço, o destaque. A gente vai publicar na segunda-feira, dia 29/8. O próximo desafio vai ser no dia 15 de setembro, numa quinta-feira, como sempre, o mesmo esquema de sempre. Mando um e-mail na hora do almoço, à noite faço a live e na outra quarta-feira faço a avaliação. Bom, o que nós tivemos? Um texto que pedia uma interpretação com personalidade, uma interpretação que explicasse de uma maneira natural, principalmente a primeira parte, antes de entrar a parte do Oliveira Teles, que aí é comercial. A primeira parte tinha que ser um comentário mais verdadeiro, um comentário que desse credibilidade naquilo que estavam falando. Então, isso realmente são os textos mais difíceis de fazer na locução comercial. São esses textos que você tem que falar como se fosse um texto seu, com a convicção que você está querendo mostrar para alguma pessoa que aquilo que você está falando, que você está vendendo, é verdadeiro, você acredita nisso, e é isso que você tem que passar. Então eu sinto que muita gente tem um pouco de dificuldade de fazer isso, né? Eu fico... eu acho que quem fez o meu curso online não só comprou, mas quem fez, que realizou, mandou, aprendeu muitos detalhes de como usar esse tipo de coisa, como usar o texto, meio que um apropriamento do texto, né? Você falar como se fosse uma conversa, como se fosse uma coisa que você fala com naturalidade, né? E isso, como o texto não é você que está falando, não é seu, você tem que aprender uma técnica, tem que aprender um jeito de fazer com que isso fique verdadeiro, né? Então, eu vejo vários exemplos das pessoas que fizeram o meu curso que conseguem fazer isso, conseguem, às vezes pode não ficar super perfeito, mas fica muito próximo do que poderia ser, muito próximo, até acima do nível de exigência de uma maneira geral do que o mercado tem aceito. Então vale a pena, vale a pena. Então, eu logo vou falar, quando a gente fizer passar a lista da avaliação, eu vou dar mais alguns detalhes do que eu senti aí nessa avaliação. Que mais? Bom, então tem entrado bastante gente nova no Voz à Obra, na nossa lista, e é importante dar uma explicada como faz a pessoa que chega que não sabe como é que funciona, tem que se inscrever em vozaobra.com/desafio, vai deixar seu e-mail, esse e-mail vai para a nossa lista, já ao receber, dar o seu e-mail, vai receber um e-mail de volta. É bom sempre que receber, clicar lá e confirmar o recebimento, porque muitas vezes você acha que você se inscreveu
e se o e-mail foi para o spam, por exemplo, você não vai ver e você não vai receber os próximos. Vai receber, mas vai para o spam. Então sempre é bom, quando se inscrever, vai receber em seguida. Se não recebeu, dá uma olhada no spam, ou se for Gmail, dá uma olhada na aba promoções, que muitas vezes vai para lá o e-mail. Então, coisa importante, para participar dos desafios, precisa estar inscrito e receber o texto para poder participar. E aí vão aparecer as instruções de como participar e tudo mais. Ok? Bom, então, você se inscrevendo vai ter informações de como funciona o desafio, porque a gente tem um passo a passo. Aqui no nossa página sempre a gente fala do Voz à Obra Online, que é o meu curso online, que tem o trabalho é em cima da locução natural, da locução conversada, essa locução que a gente sente que a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer, porque falar natural com naturalidade, mas a pessoa está acostumada a ler, não interpretar. Então é isso que é esse pulo do gato, essa virada do botão é que a gente trabalha no curso. Então é muito importante dar uma olhada lá no site para ver se não é isso que está faltando na sua locução. Bom, também a gente faz, fora o curso Voz à Obra Online, tem o Master Coaching, que são sessões individuais, todas online. Tem os portfólios que a gente faz, tem até uma página Portfólios Voz à Obra, que alguém quiser conhecer o trabalho do portfólio que eu faço, que eu dirijo. E tem os workshops. A gente tinha pré-marcado um workshop no dia 10 de setembro. Já cancelamos, já de antemão não vai ter mais dia 10 de setembro. Provavelmente, ou pelo menos também está agora pré-marcado novamente para o dia 8 de outubro. Mas também ao longo do mês aí a gente vai dar essa posição correta. Quando tiver a data fechada, vamos mandar e-mail e tudo mais. E os workshops, esse exatamente vai ser presencial, aqui no estúdio da Ecos, que muita gente já conhece pelas fotos, pelos vídeos que eu faço lá, naquele estúdio que a gente faz o workshop. Também a gente lançou o Voz à Obra Casting, que a gente de vez em quando tem alguns trabalhos que pode distribuir. Nós estamos com algumas coisas em vista para que há a possibilidade da gente fazer casting. Então tem um exatamente que está muito próximo, que vai ser só com voz feminina. Mas aí a gente manda por e-mail e só participa quem já fez alguma coisa, quem já fez curso, quem já fez Voz à Obra Online, ou já fez o Master Coach e tudo mais. Então é uma fontezinha de trabalho que aos poucos está aparecendo, está começando a gente está começando a disponibilizar para as pessoas que estão junto no Voz à Obra. Não quem participa do desafio, nem quem participa do Plus. Que, aliás, o Plus também é uma coisa que vale a pena investir. Eu vejo o resultado das gravações das pessoas que fazem o Plus, sempre são, no mínimo, B+, mas geralmente são B++, porque a gente acaba fazendo mais de uma vez, dá uma caprichada, fica bacana, então é isso. Que mais? Então vamos falar da avaliação em si. Nós tivemos 71 participantes, 42 homens, 29 mulheres e 8 novos. Desses 8 novos, tem uma coisa que já vou chamar a atenção agora, para que não aconteça outra vez. Algumas vezes acontece, e geralmente com os novos acontece.
A Edna Pontes, que participou a Edna já segue o Voz Alva faz tempo e sempre vai participar, mas não vai. Vai, mas não vai. Agora ela foi. Só que o que aconteceu? Ela colocou o arquivo dela no SoundCloud e provavelmente não salvou. Então o que acontece? Ela pegou um link que é o link da página. Então, na hora que a gente clica naquele link, aparece só a página, não aparece a gravação. A gravação não subiu, ou se ela subiu, não foi salva, ela perde. Então, um cuidado que eu sempre falo aqui, provavelmente ela talvez não tenha, apesar dela seguir meio que regularmente, pode ser que ela não tenha percebido, mas quando você posta seu link nos comentários, a hora que tiver ok, clica para ver se vai para lá, se vai lá para o SoundCloud e vai tocar a sua gravação, porque se você não fizer isso, se não checar, você, provavelmente vai acontecer o que aconteceu com a Edna. Perde, porque não fica o link quebrado, não existe, só tem um link de uma página em aberto. Então, precisa ter esse cuidado e checar, principalmente checar. Aconteceu, o que aconteceu? Não tem, paciência, joga fora aquele comentário, faz outro com outro link e tudo mais, não tem problema. Tá, então, dos 8 novos, a gente só não vai ouvir, não. Se alguém quiser ouvir aí no post, não vai ouvir a gravação da Edna, justamente porque ela não aparece, só aparece o nome e não aparece a gravação dela. Nós tivemos 9 vozes que foram classificadas como B. Por quê? Porque cada uma eu até fiz questão de apontar qual foi o problema, porque vamos dizer, as demais não tiveram esses problemas que eu considero assim um pouco mais pesados, mais graves. Não é que não é uma coisa gravíssima, tal, mas é uma coisa que tem que ser levada em conta, porque isso faz parte da maneira como você faz locução comercial, como você faz locução natural. Então, e o que aconteceu? Dos 3, 4, 5, desses 9, 5 foram novos, né? Foram dos 8 novos, 5 incorreram nesse problema. Isso é natural, acontece sempre com quem participa da primeira vez, que ainda não tem a medida das coisas, né? Principalmente a projeção de voz. Então, aconteceu isso. Com o Djalma Oliveira Júnior, projetou um pouco demais a voz. Achei até que ele interpretou alguma coisa, sim, mas a voz estava um pouco projetada demais, a ponto de eu não colocar ele na lista de baixo. O Edu Ramos também projetou muito a voz, tem a voz mais pesada, precisa tomar cuidado. A Irene Silveira, que também é nova. O Joel Reis, que já não é novo, já participou outras vezes, mas projetou e correu, né? Então não só projetou a voz, correu também, fez muito rápido. A Catiane Linhares, que participou pela primeira vez, também projetou a voz. O Maurício Rios, que já é velho de desafio, mas fez os finais de frase muito para baixo, muito para baixo. O Paulinho Correia, que também já participou do desafio, falou o título, projetou a voz, aquele negócio de falar o título recebe 5 pontos na carteira, né? Porque é uma coisa que a gente não usa, você não manda para o cliente, você manda só a gravação. E aqui é uma maneira da gente fazer uma gravação e mandar para um cliente. Você está mandando para um cliente, que sou eu aqui no caso. O Vitor Sarlo Fonseca, também é a primeira vez que ele participa, ele colou muito as falas. Então fica aquela coisa aflita, porque você edita muito e não dá respiro. Então a continuidade, ela vira ela não existe, ela vira uma aflição, porque não para, sabe, isso que não pode, se colar muito é ruim por causa disso.
E o William Souza, que também já participa faz tempo, também projetou a voz. Então, por que eu sempre critico muito a projeção de voz? É que não é uma maneira natural de você conversar. O locutor, a locutora comercial, ela fala para uma pessoa só. Ou seja, ela pode estar sendo ouvida por milhões de pessoas, mas como a mensagem dela é de venda, e para ela vender, eu tiro o varejo da jogada, porque o varejo gritado, para mim, é uma aberração. Então, não considero o varejo como uma locução comercial cordata. É esse que é o problema. E acho que tá indo, aos poucos está indo embora muito, aqui os grandes anunciantes estão baixando a bola. Né? Demorando, mas estão baixando a bola. Então, mas voltando, então você tem que conversar, você tem que falar com a pessoa que está te ouvindo, você tem que convencer ela. Então você não fala, ô cara, compra isso, você não fala assim. Você fala, ô fulano, ô moça, quer comprar isso? Isso aqui é legal, isso aqui você fala com modos, você fala de uma maneira controlada, você fala normal, é uma conversa. Então, você não fala gritando. Pode ser que seja os italianos que falam e mexem a mão, como eu sou também, mas na hora de vender você não vai falar, oh! Você fala, você controla a emissão. Então é isso que é a questão da voz projetada que eu falo sempre. Então, como fazia tempo que eu não falava isso, e como tem gente nova entrando no Voz à Obra, eu falei, deixa eu lembrar de falar, porque isso é importante. E se vocês forem analisar, as outras pessoas que participaram, as observações, não existe mais isso, o pessoal já se conscientizou. E eu acho que não se conscientizou não só porque eu falei, porque também você percebe, você está fazendo as coisas, você ouve, você pensa, você fala, tem razão, e aí você começa a fazer, que é o que a gente tem. Então, a gente, por exemplo, teve 34 boas gravações, né? Dentre essas boas gravações, um dos quesitos é a voz bem colocada, a voz controlada. Então isso é muito importante. Outra coisa é essa de fazer os finais das frases para baixo. O final da frase para baixo demonstra que você não está interpretando o texto, você está lendo o texto. Isso não quer dizer que não existe fazer a frase para baixo, não. Mas se você fazer o texto inteiro, quando ele não pede isso, você fazer tudo para baixo, significa o quê? Que você está lendo. Você está lendo, você fala assim, todo ser humano quer ser feliz. Por isso todo mundo se pergunta o que é a felicidade. Uns acham que é a família, outros respondem, isso você está lendo. Você pegou o livro na escola e começou a ler. Lê em voz alta, pronto, já não dá para fazer locução comercial, estou lendo em voz alta. Todo ser humano quer ser feliz. Por isso todo mundo se pergunta, o que é a felicidade? Não é assim. Não é assim que funciona. Não é ler alto, não é ler alto. Você pode ler alto para treinar a voz, para treinar qualquer outra coisa que talvez a fonoaudióloga te fale, olha, faz isso para você treinar articulação, para você sentir como é que funciona o seu aparelho fonador. Mas na hora de fazer locução, esquece que é aparelho fonador. Você tem que falar você tem que fazer a locução da maneira que é mais correta, que é você conversar com o seu ouvinte, com quem está te ouvindo, que vai ser seu provável consumidor do que você está vendendo, seu provável cliente, né? Então, quando você fala, por exemplo, nesse texto, todo ser humano quer ser feliz. Ponto. Então isso aí é um ponto final. Isso pode ser para baixo, né? Todo ser humano quer ser feliz. Acabou. Ponto final. É isso. É isso. Agora, vamos explicar. Por isso, todo mundo se pergunta, o que é a felicidade? Uns acham que é a família, né? Família, não é? Uns acham que é a família, não é para baixo. Uns acham que é a família. Outros respondem que é estar sempre saudável. Você não fala, outros respondem que é sempre estar sempre saudável. Não, sempre está saudável. Então, o texto tem um ponto final. Só que a interpretação que você tem que dar não pode ser ponto final.
tem que ser uma exclamação, é um ponto de exclamação. Isso não, se a pessoa não colocou, então você fala, não está no texto, eu não vou ler. Pronto, então você está lendo, você não está interpretando. Você tem que pegar o texto e fazer o que o texto pede. Então, não é o que o texto pede para você interpretar, não é o texto pede para você ler. Né? Essa que é o cuidado que tem que ter. Então, tem os que pensam que é se divertir, né? Não é todos tem os que pensam que é se divertir para baixo, não. Muitos falam em qualidade de vida. Olha, puxa, cada um fala uma coisa. Você não fala, muitos falam em qualidade de vida, não fala para baixo. Né? Então, mas a maioria quer mesmo tudo isso junto. Então, se você quer tudo junto, é enfático, né? É exclamado, não é? Mas a maioria quer tudo isso junto. Quer tudo isso junto, quase que não dá para se ouvir. Então, isso que eu insisto muito sobre esse terminar para baixo, é isso. Se você fizer o Voz à Obra online, você vai entender isso, você vai aprender a fazer isso de uma maneira fácil. Então, vamos continuar. Continuar a avaliação, certo? Então nós tivemos, como eu já falei, esses 9 que foram Djalma Oliveira Júnior, Edu Ramos, Irene Silveira, Joel Reis, Catiane Linhares, Maurício Rios, Paulinho Correia, Vitor Sarlo Fonseca e William Souza, que fizeram uma locução B. Agora vamos falar das B+. O que foi a diferença entre as B+, e as B++? As B+, estão bem feitas, venderia talvez facilmente para muitos clientes. Isso, só que eu acho que a gente tem que querer sempre mais, né? Tem que fazer para a solução não ficar boa. Você tem que fazer para ficar ótima, né? Então, quem está, ou seja, não estou falando que a locução desses que eu vou falar agora, desses 34, estejam ruins. As locuções não estão ruins. Estão boas. Então são Ademir Martins, primeira vez que ele participa, o Adilson Gomes, o Adonias Silva, o Alair Loureiro Neto, a Andréa Nobre, o Ângelo José Pádua, o Ariel Rocha, o César Augusto Brum, a Cristina Sá, a Dejeane Santos, aliás, a Dejeane Santos e a Maria Edileide não eram para estar nesse grupo. As duas já estavam, para mim, em termos de interpretação, era B++. Só que, o que aconteceu? Elas editaram muito a locução, ficou muito coladas, então as falas ficaram muito próximas. Então o que acontece? Apesar de eu ter sacado que estava bem interpretado as frases, elas estavam muito coladas, então dá uma aflição, porque ela perde a fluência, né? O fato de estar colado perde a fluência. Então é uma coisa muito importante quando a gente grava, que não adianta, às vezes você cola para poder dar no tempo, a fala, dá o tempo, tem que dar 30, se bem que hoje em dia com a internet né, acabou um pouco isso, mas vamos dizer que tem que dar 30 segundos, está dando 31, você começa a montar e tirar os espaços e colar, o que acontece? Pode dar no 30, mas fica uma porcaria, porque fica sem influência. Então, existem outros recursos, né? Você pode usar o stick pusher, né, que é o time trace, que eu não sei como é que chama na maioria dos programas, eu sei no Pro Tools é o time trace, que você consegue esticar ou até encolher uma gravação só com o recurso digital. Então, mas como é que eu vou fazer? Isso aí nos programas hoje, muitos têm. Então, tem aprender como é que faz, e aí você trabalha com isso, quer dizer, vai diminuindo os tamanhos das falas sem distorcer e faz o espaço normal, o espaço de respiro, para não ficar essa coisa aflita. É um trabalho que tem que aprender. Você fez uma locução boa, mas ela está um pouco maior, qual o jeito? Ou regrava, às vezes não dá para regravar. Então, se você aprendeu a trabalhar com o programa e usar o time trace, você consegue
ou esticar, ou principalmente encolher a sua gravação sem distorcer, para que ela caiba no tempo. É isso. Então, nesse caso, eu falei das duas porque eu quis levantar. Isso é uma coisa que muitas vezes você estraga, às vezes, o resultado, porque às vezes o cliente não sabe, ele ouve e fala, tá esquisito, mas ele não sabe te dizer. Ele não tem muita obrigação, ele tem que falar que se é bom ou ruim. Agora, você que está trabalhando, que você tem que prestar atenção nisso e falar, opa, aqui está muito colado, aqui não tem influência, aqui está esquisito. Então, tem que aprender. Quando você está fazendo um trabalho profissional, você vai ter que aprender essa parte técnica. Então, essa que é estou levantando essa bandeira porque eu acho que é uma pena, né? Mas vamos continuar, vou começar desde o começo, porque já falei muito dos B+, dos 34. Então foram Ademir Martins, primeira vez que está fazendo, Adilson Gomes, Adonias Silva, Alair Loureiro Neto, Andréa Nobre, Ângelo José Pádua, Ariel Rocha, César Augusto Brum, Cristina Sá, Dejeane Santos, o Dessel Ribeiro, o Eduardo Zanotti, o Fábio Floriano da Silva, o Fernando Faluxis, o Flávio Duarte Coutinho, a Giovana Simões, a Giuseppina Burigo, o Emanuel Moura, primeira vez que ele participa, a Irema Santos Silva, o Jailton dos Santos, Luciana Moraes, Ludmila Botas, a Maria Edileide, Novaes, o Otávio César Frabetti, o Paulo Brito, a Pauline Cerejo, o Rodrigo Fonseca, Vanderlei Silva, a Ruth Raquel, a Shirley Ferreira, o Tiago Rios, o Tony Rezec e o Vandir Pereira da Silva. Esses foram os 34. Bom, agora vamos aos 26 B++. O que são os B++? Aqueles que fizeram uma locução bacana, bem bacana, e desses aí, na verdade são 27, porque dessa vez nós temos um destaque só. Dos 27 nós tiramos um que foi o destaque. Então vamos lá, vamos os 26. André Luiz Costa, Cláudia Cunha, Eduardo Nogueira, Fabiana de Holanda, Fusita, Geni Silva, Jaime Rielme, Josi Martins, Júnior Galdino, a Juraci Carvalho Viana, a Kika Kiss, o Cláudio Márcio, Lincoln Silva, Luiz Guerrar, Márcia Domingos, Márcia Nakamura, Maria Rita Santos, Nando Freitas, Oséias Pacheco, Keren Rapucci Brito, Regina Saqueta, Rosana Trentin, Selminha Sarti, Vitor Braga, Zeca Santos e Zi Rodrigues. Gostei muito dessas gravações, muito boas, realmente. O que tem? Tem boa interpretação, tem bom ritmo, tem, quando colocou o Caco, colocou bem colocado, não foi gratuito, enfim, boas gravações. E aí tivemos um destaque só, que foi o Pedro Parreira. Por que eu escolhi só um e não outros destaques? Porque a locução do Pedro teve muita personalidade, foi muito boa, foi para botar no ar, sabe? Gostei. Por quê? Porque ele entrou no texto e sacou. Todo ser humano quer ser feliz, certo? É isso. O certo que ele colocou lá foi exatamente, podia falar, ponto. É isso, né? Todo ser humano quer ser feliz. Acabou a história, é isso. Então, ele fez assim. E o resto foi bem legal, foi bem explicado, com as nuances. Sensacional, gostei muito. Parabéns para o Pedro e achei que ele... Dificilmente acontece isso, tem acontecido poucas vezes, porque geralmente tem bons destaques, a gente acaba tendo que escolher vários, porque não dá para escolher um só. Nesse caso, dessa vez, deu.
Mas como eu digo sempre, isso não quer dizer que os outros não estavam bons, pelo contrário. Os 26 que eu falei estavam muito bons, muito bons. Alguns até surpreendentes, porque nunca tinham estado como esses pré-destaques, né? Não muitos, não poucos, poucos. Na verdade, a maioria dos que a gente separou aí para o final geralmente eles estão nessa classificação. Ou seja, estão gravando bem, estão fazendo a locução com qualidade. Então é isso. Que mais? Já falei muito hoje, né? Então, primeiro, quero parabenizar mais uma vez o Pedro. Segundo, acho que vale a pena vocês que estão ouvindo agora a live e depois vão assistir o vídeo, ouvir a gravação do Pedro, para se inspirar, para sacar onde estão os detalhes que impressionaram, que deram certo, né? E os outros também têm muita coisa boa. Acho que todos esses vale a pena ser ouvido. Eu acho que uma das maneiras de você aprender a trabalhar e melhorar, principalmente mais do que aprender a trabalhar, mas melhorar a sua performance, é ouvir as pessoas, né? Não é ouvir só os colegas que estão no desafio. É ouvir de um modo geral as boas locuções que estão no mercado, porque daí a gente percebe o que a pessoa fez, onde a pessoa foi, e que você de repente descobre que aí é o caminho. E aí você também vai, lógico, quando você descobre o caminho, você vai falar, não, ele já fez, eu não vou. Não, tem que ir atrás. Então é isso. Eu agradeço mais uma vez. 71 participantes é um número bacana, é quase que 50% a mais, né? A porcentagem é uma beleza, 50% a mais do que a gente tem tido normalmente, né? Que era ter uns 50 e pouco, 70 já é um número respeitável, é bem legal. E eu agradeço também a participação. Então, a gente, como desafio Voz à Obra, a gente se vê no dia 15, né, de setembro, a gente volta e aí continuamos aí postando nossas opiniões, nossa maneira de trabalhar aí no Insta, aqui no Face e no YouTube. Então eu espero que vocês continuem aí seguindo a gente e voz à obra!